Estamos aqui com a Ana Beatriz, ela que é guia de turismo da AGP e vai bater um papo com a gente, falar sobre o castelo e também nos guiar nesse passeio. Ana, bem-vinda à próxima parada, obrigado pela sua presença. Me conta um pouquinho da história desse prédio. Esse castelo aqui foi construído há bastante tempo, né? Ele é da década de 1920. O Jaime Smith Vasconcelos, ele foi o terceiro barão de Vasconcelos. Ele era brasileiro, mas o avô dele era português, o José Smith Vasconcelos. Então, o José Smith tinha esse título de barão de Vasconcelos, passou para o seu filho, Rodolfo, que passou para o seu filho, Jaime. E o Jaime, então, comprou esse terreno do ex-presidente Nilo Peçanha. E aí ele começa a construção desse castelo, ele trouxe várias famílias da Europa para fazer esse trabalho. Ele é todo de cantaria, todo construído em pedra, e ele tem vários detalhes, né? Como, por exemplo, os vitrais são austríacos, a madeira é brasileira, ela foi tirada aqui do Brasil, era enviada para a Europa para ser trabalhada, esculpida, e aí vinha de volta para o Brasil para ser colocada aqui. Foi um trabalho hercúleo, mas valeu a pena porque o resultado é lindo. E o castelo tinha uma relação com a família Suplicy, que você me falou, né? Pois é. O Jaime Smith Vasconcelos era avô da Marta Suplicy. A Marta Suplicy, inclusive, passou a infância, a adolescência, a lua de mel dela, quando ela se casou com Eduardo Suplicy, o senador, foi aqui nesse castelo, que era do avô dela. Vamos lá então agora ver de perto, andar um pouquinho, conhecer os detalhes? Vamos ver. Você de casa vem com a gente. Ana, você me contou que essa piscina não existia, né? Nova. Isso daqui não é da época do castelo, mas os banquinhos são. Esses banquinhos são, né? Esses banquinhos eram usados pela família, né? Para curtir esse jardim lindo, todo arborizado. Então eles tinham no jardim vários banquinhos como esse. Hoje a gente tem só esses que a gente está vendo aqui em volta do castelo. Mas vamos agora caminhar aqui então, por esse local muito bonito, para a gente contar um pouco mais da história, né, desse castelo, falar um pouquinho mais da memória desse local muito legal. Lá dentro tem muita coisa esperando a gente, né? As obras de arte, os objetos originais do castelo foram leiloados, né? O Alexandre Smith Vasconcelos, o filho mais velho do Jaime, né, o construtor do castelo, ele fez leilões ao longo dos anos, a partir de 2002, 2005, 2007, eles foram fazendo leilões dos objetos originais. Então, os móveis que a gente tem hoje aqui não são da época, mas temos lustres, a própria arquitetura do castelo, né, todo feito em pedra, tudo isso ainda é original. Agora a gente vai entrar nele. Tem umas portas aqui, vou pedir o Vitor para mostrar para a gente. Essas portas são da época também? São de jacarandá. Essa parte de ferragem que a gente vê aqui e em outros espaços aqui são inglesas. Então, vieram da Inglaterra as ferragens para o castelo. E a gente percebe que são pedras, né, que compõem a fachada dele, né? Essas pedras são portuguesas e foram trabalhadas por portugueses. Então, vieram portugueses para cá para fazer toda essa arquitetura, construir. Foi um trabalho hercúleo, né? Porque a gente tem que lembrar que naquela época não tinha guindaste. Então, levantar uma pedra dessa não foi fácil. Era na mão, né? Era na mão. Era difícil. Era difícil. Agora aqui a gente entra. E esse passeio aqui que a gente está fazendo com você, o turista faz? Faz. Os turistas vêm e entram em todos esses espaços. Aqui era o hall principal, né? Não são os móveis originais, como eu falei, mas aqui era o hall principal, onde a família geralmente se encontrava. Aqui também a gente vai conhecer a sala de música, onde a família se reunia para ouvir piano. Vamos lá? Essas portas, tá vendo? Essa parte de ferro aqui é inglesa. E os vidros, essa parte dos vitrais, são austríacas. Bem interessante. E a gente percebe que o local está bem conservado, né? Muito bem preservado. Organizado. Esse lustre maravilhoso é de cristal. E a gente percebe que ele é de cristal. Você sabe ver a diferença de vidro para cristal? Não, explica pra gente. Então, se você olhar fixamente para um desses pingentes e balançar assim, ó, vê se fica colorido. Fica. Se ficar colorido é cristal. Se ficar branco é vidro. O cristal, ele tem uma propriedade, né, como o arco-íris, né, de dissipar a luz em cores. Então a gente tem o lustre original. E essa lareira, né, aqui era a sala da lareira, toda esculpida em pedra, e em cima da lareira tem o brasão da família.
O Jaime Smith Vasconcelos, ele tinha o leão como o seu símbolo maior. Por isso a gente vai ver dentro do castelo muitos detalhes que mostram leões, por causa do brasão da família. Vamos ver a sala de música? Vamos entrar aqui. Isso, aqui é a sala de música. Aqui originalmente existia um piano de cauda. Como a gente não tem mais originalmente o piano, eles colocaram um outro aqui, que também é um piano bem antigo, mas não é de cauda. Esse aqui, né? É. Então aqui a família se reunia para música. A dona Ana Teresa Siciliano, que era a esposa do barão, ela era multi-instrumentista, tocava vários instrumentos musicais. Bem interessante. E é interessante a gente ver também que é um local que remete a uma sofisticação. Ah, com uma certeza. Sofisticação. Tudo que é antigo, aquela questão que a gente vê, a arquitetura antiga, tem uma sofisticação. Hoje a gente vê arquiteturas que são muito assim, quadradas. É, muito reto, né? Muito reto, não tem detalhes. E a arquitetura antiga, a gente vê, como exemplo, o Museu Imperial, a Catedral, tem uma questão de cuidado de arquitetura, de detalhes, coisa que hoje em dia não tem mais, né? É por causa da praticidade. Hoje em dia a nossa vida não permite ter tanta coisa assim detalhada, porque dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Vamos ver agora do lado de cá, ó. Ana, esse piso aqui tem os signos do zodíaco, isso mesmo? É uma área já do hotel, né? Hoje essa parte é utilizada pelo hotel, mas a gente vê o piso de mármore italiano com os 12 signos do zodíaco, e essa escadaria dava acesso aos apartamentos, né, aos quartos da família. Eram 7 filhos, cada filho tinha o seu nome escrito em ouro na porta. Então o filho sabia qual era o seu quarto e a plaquinha era feita de ouro. E essa escada é feita de jacarandá, essa madeira, né, brasileira que foi entalhada na Europa, trazida para cá para ser colocada aqui. A gente falou até agora um pouco de detalhe, e isso é um detalhe interessante. O cuidado que as pessoas tinham de esculpir o nome em ouro na porta, né? Era só para quem tinha muito dinheiro, né? Mas tinha um cuidado que hoje em dia não se tem isso hoje em dia. Não, nem quem tem dinheiro faz isso hoje em dia. Não. Hoje em dia não se preocupa com esses detalhes mínimos, né? Que fazia toda a diferença na época. Aqui é a sala dos quadros, né? O que essa sala conta exatamente? Então, aqui a gente tinha uma decoração toda baseada em quadros, por isso o nome Sala dos Quadros. A gente tem toda essa parte de madeira ainda original. Olha que lindo esse teto, muito bacana. Também os lustres são de madeira. E aqui a gente tem, dos dois lados, mais 2 salas, que é a sala do gabinete do barão e a sala de jantar. Esses móveis não são da época. Só a parte das paredes, né? Esse madeiramento, a lareira é original, e ela é linda, né? Toda detalhada, mas era o local onde a família fazia seus jantares. O lustre também é de cristal. Também é de cristal. Tá conseguindo ver o colorido? Dá para perceber. Dá para perceber, né? A luz bateu, ficou colorida, cristal. E aqui a gente tem a mesa de trabalho dele. E dentro dessa vitrine a gente tem peças originais da família. Então ali dentro a gente pode ver algumas coisas que foram cedidas pela família para ficarem em exposição aqui. E essa sala, ela é a que mais tem madeira. Toda a decoração das paredes e do teto, aliás, esse teto é maravilhoso, é feito em madeira. Uma coisa que eu percebi aqui, a gente tem 2 manequins com uma roupa branca e uma cruz vermelha. Vou pedir o vídeo para mostrar aqui, ó, do lado aqui. O que representa isso? Então, isso daí é só uma representação dos cavaleiros medievais. Lembrando que esse castelo aqui, ele é uma reprodução de um castelo medieval europeu. Então, não tem nenhuma ligação com a família, nada disso. É só uma figuração, para que a gente, né, identifique esse castelo como um castelo medieval. E Petrópolis é uma cidade que tem uma tradição de castelo. A gente tem um castelo lá no Duques, na Serra, tem um castelo aqui também. Ou seja, uma cidade que teve essa tradição. Alguma explicação do passado para isso? Não, nenhuma explicação, não existe nenhuma ligação direta.
Mas Petrópolis é realmente a cidade dos castelos. A gente tem 5, né? Tem o Ferreira da Cunha, que é aquele do Dux, tem esse aqui, tem o Castelo São Manuel, que é hoje é preservado e é particular, né? Não é aberto à visitação. Tem o Castelo Country Club, que é ali no Quitandinha também, fica escondido, quase a gente não vê, mas quando você chega perto dele, ele é maravilhoso como esse. E o Quitandinha, que é uma reprodução de um castelo mais moderno, não é um castelo medieval, como esse aqui. Esse daqui ele vai ser uma reprodução de um castelo medieval. O Quitandinha é um castelo já do século XX. A gente pode falar que Petrópolis foi escolhida por esses castelos. Eu acho que Petrópolis foi escolhida para várias coisas. A gente é muito privilegiado de morar aqui, porque o clima é maravilhoso, a nossa história é muito rica, né? A arquitetura europeia, a gente é a Europa fluminense, né? Tem tudo da Europa, tem aqui em Petrópolis. Então, é um lugar que atrai por essa arquitetura. Agora a gente vai para outro espaço aqui? Vamos, agora a gente vai continuar, vamos para o Salão então. Cristal. Vamos lá então. Salão Cristal é aqui à esquerda. Isso, esse salão... Esse é um espaço novo, o espaço não existia. Exatamente. O castelo terminava aqui nessas escadinhas e aqui era jardim, como lá na frente. E aí, como o castelo hoje ele é utilizado para eventos, a empresa que explora esse castelo, ela construiu esse espaço para acontecer os eventos. Então aqui a gente tem casamentos, a gente tem congressos, seminários, tem de tudo um pouco. E esse salão ele pode ser montado com uma estrutura diferente. Vai ter um casamento, é um baile, tira a cadeira, bota um DJ. Vai ter uma palestra, bota um telão e aí se faz a projeção. Então, essa decoração que a gente está vendo aqui pode ser essa ou pode ser outra. A escolha do cliente que vai contratar o castelo para o evento. E esse luxo maravilhoso, é o que eu mais gosto, ele também é de cristal. Bem bonito, bem grandioso, né? Todos esses luxos são de cristal. Por isso que esse salão recebeu esse apelido de Salão Cristal. Muito bem, Ana. Agora a gente está saindo do castelo e voltando aqui para a parte exterior. Eu queria que você me falasse um pouquinho de alguns detalhes aqui que tem, né, do lado de fora do castelo, que a gente não abordou inicialmente. Por exemplo, aqui a gente tem um anexo que não existia. Isso. Um anexo que foi feito para o hotel. Ele não tinha na época do castelo. Não. O castelo vinha até essa primeira torre aqui e era dali para cá, né? Daqui da torre para a esquerda. Aquela estrutura da direita foi construída agora em 2019 para ampliação dos cômodos do hotel. Então hoje o castelo ele é um complexo, né? Então a gente tem hotel, a gente tem 2 restaurantes, tem choperia, tem parque. E Ana Beatriz, agora aqui tem uma fonte dos desejos aqui. Que história é essa, Ana? Ela na verdade é uma reprodução de uma lenda medieval, porque eles acreditavam lá na Idade Média que eles jogavam moedas dentro das fontes, mentalizavam com muita força um desejo e esse desejo se realizaria. Então é uma lenda, né? Ele só está reproduzindo essa lenda. Mas tem gente que acredita, de vez em quando a gente vai ali, tem moedinha lá dentro. Ana, então quem quiser fazer esse passeio pode vir aqui no castelo também, né? Pode, o castelo é aberto à visitação de terça a domingo, das 9 às 17. Mas é sempre bom entrar em contato primeiro, porque o castelo dá prioridade aos seus eventos. Se tiver algum evento particular, aí a visitação não acontece. E a pessoa que precisar de um guia, quiser, pode contactar, os telefones estão na tela, né? Pode entrar em contato comigo ou com a AGP. A AGP tem 40 guias, nós somos todos especializados em turismo histórico-cultural. Então, qualquer um pode trazer os turistas para cá. Você sempre vem, sempre traz turista para cá, né? Sempre, com muita frequência. Estou sempre aqui no castelo. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui na Próxima Parada. Obrigada.
A seguir, a história e a beleza do Palácio de Cristal. O Próxima Parada volta em instantes. Chegou uma super novidade para você, servidor público municipal de Petrópolis, associado à AFESP. É o Multiuso Card 3 em 1. Com ele, você tem 3 vantagens em um único cartão. Tem acesso a parcelamento em até 15 vezes direto na folha de pagamento, com a primeira parcela sendo descontada em até 60 dias. Além disso, o Multiuso Card oferece o cartão saúde com descontos em clínicas, consultórios e laboratórios com alguns preços abaixo do popular. Isso mesmo que você ouviu, abaixo do popular. Também há descontos em estabelecimentos parceiros em opções como cultura, lazer, alimentação, entre outros. Ainda não é associado? Associe-se agora mesmo. Mais informações pelo telefone 24 2017 7378, 2017 7378. Em nossas redes sociais, @AFESP Petrópolis ou em nossa sede na Rua 16 de Março, número 38, Sala 6, no prédio onde está a Dijuve, bem no coração de Petrópolis. Tenha em suas mãos o poder de 3 benefícios em um único cartão. Multiuso Card AFESP, 3 em 1. A facilidade que a sua vida merece. Muito bem, segundo bloco do Próxima Parada, agora aqui no Palácio de Cristal. E ao meu lado, a Ana Dana, ela que é guia de turismo também da GP e vai guiar a gente agora aqui nesse passeio no Palácio de Cristal. Ana, muito bem-vinda à Próxima Parada. Prazer receber vocês aqui. Aqui a gente está vendo um grupo aqui já de estudantes, né? Sim. Visitando o Palácio de Cristal. Me conta um pouco da história desse local aqui. A história é emblemática, né? Sim, essa história do Palácio de Cristal se confunde, né, com a história da cidade de Petrópolis. Então a gente tem aqui várias curiosidades, que é ali o Cruzeiro, que foi exatamente, a gente pode ir até lá, né? Aqui, vamos lá. vamos caminhando aqui. E esse Cruzeiro, enfim, foi de uma missa campal que foi rezada aqui, porque aqui no início era uma praça chamada Praça da Confluência, que era um espaço de confluência entre os rios Quitandinha e Piabanha. Então a gente tinha isso como Praça da Confluência. E aí, com a chegada dos colonos, que você sabe que a colonização nossa de Petrópolis, né, a construção da cidade, foi feita através dos colonos germânicos que vieram para cá, na data de 16 de junho de 1845. Então, em 1846 é celebrada essa missa campal e essa é um marco, né? Isso aqui é muito comum também, esse tipo de cruz de piso, é muito comum na Europa, né, onde tem os caminhos de peregrinação. E isso ficou como marco aqui, antes mesmo da construção do palácio. Agora, a construção do Palácio de Cristal já foi com base em 2 palácios. Havia o Palácio de Cristal de Londres, né, o Crystal Palace, que foi inaugurado pela Rainha Vitória, e tinha também o Palácio de Cristal do Porto. E esses 2, infelizmente, não existem mais. O Palácio de Cristal de Londres foi um incêndio que acabou, foi em 1851, e o Palácio do Porto também foi demolido até para a construção de um outro pavilhão. Então a gente teve aqui essa oportunidade de ter isso como patrimônio da nossa cidade. Mas depois da República, a gente teve também um período, né, que ficou muito esquecido, porque exatamente era um palácio que era da família imperial. Isso aqui foi a primeira construção pré-fabricada que a gente teve aqui no Brasil. E essa construção pré-fabricada foi uma encomenda que foi feita na França, com a mesma empresa que fez depois, posteriormente, a Torre Eiffel, que é o do Gustave Eiffel. Então, a gente tem aqui uma construção pré-fabricada, encomendada, que até tem uma versão um pouco romântica, né, que diz que o Conde de, que era marido da princesa Isabel, filha do nosso segundo imperador, deu de presente para ela. Mas isso não é verdade, a gente tem essa construção porque ele era presidente de uma fundação agrícola e hortícola de Petrópolis. Então, já havia nesse espaço, antes do Palácio de Cristal, algumas exposições de flores, frutas, né, daqui da cidade de Petrópolis. Tiveram 3 exposições e que depois disso, com o palácio, foi inaugurado em 1884. E teve um grande baile com a presença do Dom Pedro II, dos ministros, enfim, de diplomatas, aqui nesse espaço para a inauguração do palácio.
Ana, e a gente percebe que tem um jardim também que é grandioso, né? Um espaço bem bonito, assim, aberto à população. Sim, É um local, com é um legado que ficou para Petrópolis, esse Palácio de Cristal, né? Uhum. Uma construção que ficou para a cidade, Sim. presente para a população e turistas, né? Sim, sim. Foi tombado pelo IFAM, inclusive, em 1967, né? E a gente tem também aqui os maiores eventos da cidade estão aqui, né? Bauernin Fest. A gente teve em maio o Festival de Fado nas Cidades Históricas, que é realizado só em Petrópolis e em Ouro Preto. Depois a gente tem, exatamente para comemoração desse Dia do Colono, né, que chega em 1845, a gente tem a Bauernin Fest, que tem a tradição, né, da fabricação das cervejas que veio com esses colonos. E a gente tem mais de 22 cervejas artesanais, indústria de cervejas também. É bem interessante. E na última festa a gente teve quase 1 milhão de pessoas, então é uma movimentação muito grande dentro de Petrópolis. Está previsto também da gente ter uma feira literária que teve ano passado e também o Natal Imperial, que já é uma tradição também da cidade, né, com toda a programação no final do ano. Então a gente tem também festas, tivemos também da comunidade japonesa, que é o Bunkassai, tivemos da comunidade italiana, o Serra Serata. Então, assim, é uma cidade muito movimentada por eventos culturais, né? Acho que a grande vocação de Petrópolis é contar não só a história do Império, mas também a história dessa cidade como um todo, né? Dentro dos eventos que ela tem dentro do calendário de eventos da cidade mesmo. Muito bem, Ana. E a gente tem uma curiosidade, é Palácio de Cristal. Era de cristal quando foi inaugurado. Exatamente, a estrutura era toda em ferro, né? Era um ferro encaixado, não tinha parafuso, prego, nada disso. E trouxe também da Bélgica os cristais. Então veio de navio da França, né? Essa encomenda que o Conde de fez. Depois subiu até uma parte de trem e depois chegou até Petrópolis para trazer todo esse material. Foi montado por um engenheiro francês, o Edouard Bonjean, e também com o paisagismo do Glaziot. Então a gente tem aqui uma estrutura muito interessante, mas que depois da República, né, isso ficou um pouco em desuso, porque exatamente pertencia à família imperial e havia uma política de não trazer mais a monarquia como um foco, né? E aí começou a ser sede do Corpo de Bombeiros, depois... Sede do Corpo de Bombeiros aqui? Sede do Corpo de Bombeiros. E depois, em 1938, aí ela passa a ser, esse palácio todo passa a ser a sede do Museu Histórico de Petrópolis. Mas aí teve uma chuva de granizo, enfim, os cristais foram quebrados, então o palácio foi totalmente descaracterizado, houve até uma intenção de talvez demolir esse palácio, né? E o Museu Histórico de Petrópolis ficou aqui até a inauguração do Museu Imperial, em 1943, né, que faria o centenário da cidade mesmo, né, do aniversário da cidade. E isso ficou com folhas de zinco, de Flandres aqui, madeira, enfim, já não tinha mais. E aí, em 1994, o presidente Fernando Henrique Cardoso estava aqui em Petrópolis, né, na casa de veraneio, que também havia uma casa de veraneio da República, que agora está em restauração, que é o Palácio Rio Negro. E ele ficou impressionado com o que estava acontecendo e resolveu fazer uma grande reforma. Aí não foi nem uma reforma, foi uma restauração do palácio. E trouxe, inclusive, técnicos da França para estudar a liga decimetal, né, para dilatação, tudo, porque era de 1884. Então, houve todo um estudo para trazer de volta esse patrimônio para a cidade de Petrópolis, que hoje em dia é tão importante, né, e faz parte desse calendário de eventos que a gente falou. A gente fala de 94, ou seja, o Palácio de Cristal como ponto turístico é algo muito recente para a cidade, né? Assim... 30 anos, 2000, essas reformas, a restauração realmente foi grande, né? Em 94 e foi a inauguração em 98. Então, a partir de 98 a gente já tinha. Em 2022 também a gente teve, mas aí não foi uma restauração, foi uma reforma que foi feita, que trocou o piso, né? Esse piso aqui é de uma tecnologia mais avançada, então ele é permeável, né? Tendo a possibilidade, né? Com chuva, hoje a gente está com um tempinho mais fechado, né? Tem essa possibilidade, e ele é feito de um aglomerado, né? De material de pedras e com resina. Então ele não escorrega, né? Antiderrapante, então isso foi muito bacana também. Então, assim, acho que os monumentos têm que sempre ser conservados, né? A gente tem que ter
visibilidade de que é importante a gente manter esse patrimônio, né? Ana, vamos caminhar mais um pouquinho aqui pelo interior do palácio. A gente tem aqui esse piso. Você disse que o palácio foi danificado numa época por uma chuva de granizo. Foi. Mas esse piso é original ou ele foi refeito? Esse piso é original. Original. A gente tem uma parte aqui que cobre, né? Mas ele é original. Bem interessante. A gente vê hoje em dia a questão da relevância histórica dos pontos turísticos. Durante muito tempo, muitos pontos turísticos ficaram fechados, largados, com mato. Se a gente vê, por exemplo, o registro daqui dos anos 80, tinha muito mato em volta, não tinha esse cuidado histórico que tem hoje. Com essa questão de tombamento, lei de proteção. Hoje em dia a gente tem uma proteção dos pontos turísticos, dos elementos arquitetônicos. Isso é muito importante também para a questão da valorização da identidade local, nacional da nossa cidade, né? Petrópolis, né, é uma cidade que tem muitos filmes, novelas, né? A gente há pouco teve uma gravação aqui também da Garota do Momento, né? A finalização foi aqui no Palácio de Cristal. Então é uma cidade que também tem um movimento artístico, tem a parte da Flip Petrópolis aqui, esse Palácio de Cristal virou uma grande livraria, foram formados 2 auditórios aqui com lançamentos de livros, palestras. Então a gente também traz com isso vários circuitos, a gente tem o circuito religioso. Então, estamos caminhando para um circuito de afroturismo. Nós temos também um circuito germânico que tem dessas colônias que vieram, né? A gente tem na Casa da Princesa Isabel uma exposição muito linda, que é de uma família de petropolitanos, que é o Coragem e Fé, que mostra toda essa história da colonização germânica. Temos a Casa do Colono, que também traz a parte de como esses colonos moravam, né? Os utensílios, a maneira de viver. Então, eu acho que isso também é importante para contextualizar a história. Não é só uma história que é falada, né? É vista. Ela é parte da cidade mesmo. Isso eu acho muito interessante. A localização do Palácio de Cristal é muito legal, porque a gente tem aqui o Palácio de Cristal, os rios em volta, a cervejaria aqui perto. Então, a gente tem toda parece que foi feito perfeitamente para ser localizado aqui, onde acontece a festa, onde acontece tudo. Isso é muito legal, né? A gente tem também, que eu esqueci de falar também, o circuito cervejeiro, né? Que também é muito importante para a cidade. Também movimenta muito, e com a própria festa, porque essa festa da Balnear Fest é a segunda maior festa do Brasil, né? A primeira é a Oktoberfest, que é realizada lá no sul, mas aqui nós temos essa segunda maior festa, que já está quase 2 semanas, né? Assim, começou, era 2 dias, 3 dias, né? E depois foi crescendo e hoje em dia é uma grande festa aqui mesmo. Ana, e quem quiser fazer esse passeio pode fazer, pode vir fazer. Pode. Vocês guiam a pessoa por aqui. Da associação, né, de Petrópolis, tem a própria prefeitura tem um cadastro de guias da cidade. Então, há vários circuitos diferentes, há também roteiros especiais que são também personalizados. Quer dizer, se a pessoa quer um determinado roteiro, a gente pode fazer esse roteiro, né, personalizado. Então, é só vir. Venham que Petrópolis tem muita, muita coisa para mostrar. Ana, agradeço demais a sua participação aqui Prazer na próxima receber parada. vocês aqui. Primeiro bloco a gente visitou o Castelo de Itaipava. Legal. E segundo bloco, o Palácio de Cristal, ou seja, um passeio completo para você que está em casa acompanhar e vir aqui visitar Petrópolis. Você, morador ou turista, venha para a cidade imperial. Certeza. Venham para Petrópolis. Você pode assistir novamente a esse programa em nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com mais um Próxima Parada. Agora deixo vocês com imagens aqui do interior do Palácio de Cristal. Excelente semana para você. Tchau!